Então tá. Foi. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro do FNP Finanças. Hoje é uma felicidade imensa de receber aqui a Heloísa Jardim. Vou fazer uma breve introdução aí sobre o FNP, quem é o FNP, o que a gente faz. Apresento aí rapidamente a Heloísa, que vai nos encantar aí por essa uma hora e pouquinho, enquanto o papo estiver bom e animado, tá bom? Deixa eu dividir a tela com vocês rapidamente aqui, só para comentar, para quem está pela primeira vez aqui, quem é o FNP. Todo mundo vendo? Estamos sim, Marcelo. Bom. Então, pessoal, o FNP começou na minha varanda, na casa lá em Itaipava, em setembro de 2020. Eu comecei dando aula de palestras aos domingos, sozinho, e o pessoal foi se chegando, aí foi ficando animado, eu comecei a dar aula de valuation terça e quinta, de 6h30 até as 7h30 da manhã, para o pessoal assistir antes do trabalho. Aí começou a embalar, comecei a trazer grandes executivos de mercado para falar aos domingos, amigos se juntaram para dar aula e nós estamos aí desde 2020, né? Então, somos todos professores de executivos de mercado, né? Então, está aí com a gente a Regiane Abreu, que é nossa professora de ESG, né? Foi uma vida inteira da Light, hoje ela está como dona da consultoria dela, muitas palestras, né? Temos o Henrique de Tesouraria, o Ruben, que acabou de entrar de contabilidade, a Rayana, que é nossa tesoureira, Lauria, que dá aula de FP&A, a Regiane eu já apresentei, Cíntia, que cuida da nossa expansão, e eu falo um monte lá de valuation, mercado de capitais, eu sou fominha de aula, tá legal? Tudo de graça, disponível no nosso canal no YouTube, tem mais de 600 horas disponíveis, né? São mais de quase 150 executivos vindo falar aqui no FNP, que vai para o Brasil inteiro. Temos as nossas aulas gravadas, tem um monte de live da Regiane, aulas da Regiane, encontros que ela promoveu, né? Tem toda a trilha de conhecimento de contabilidade do Rubens que está aí, e todas as demais trilhas, né? E a gente patrocina bolsas para alunos para que eles possam seguir no conhecimento deles, tá? Em cada estado da federação tem pelo menos um aluno do FNP, tá? E a gente tem a felicidade de ter alunos fora do Brasil. A turma da África nos achou, Heloísa, então tem pessoal de Angola, Moçambique acompanhando os nossos trabalhos. Já temos no Valor Invest lá, quando eles descobriram lá em janeiro de 21 esse trabalho que a gente faz, né? Então, essa é a nossa missão, né? Levar conhecimento para o Brasil inteiro, para todo mundo que está com vontade de aprender. E antes de eu passar a palavra em definitivo para a Heloísa, deixa eu chamar a atenção aqui. Isso aqui é só um bom papo de domingo de manhã. A Heloísa não está falando em nome da Exame, Faculdade de Exame, eu não falo em nome da minha empresa, que é um bom papo de comadres, domingo de manhã, sobre um assunto que é da paixão da Heloísa, que ela vai nos encantar também, tá bom? Então, nada que é ferro e fogo, tá? Deixa eu apresentar a Heloísa aqui rapidamente. A Heloísa, ela tem uma carreira bacana demais. Ela começou aqui na formação acadêmica dela. Ela fez a graduação dela aqui. Jesus, é tanta coisa aqui, Luiz, que eu acabei me perdendo aqui, Luiz. Ela fez administração no IBMEC, né? Para o meu espanto, foi minha aluna em 2006, se não me engano. Ela fez o mestrado no FRJ em economia, né? Passou pela Columbia University no Executive Training, né? Passou por Harvard em 2 cursos, né? Na verdade, um mestrado em saúde pública, né? Que ela fez ali. Tem 2 níveis aqui, né? Não, ela trabalhou no saúde pública, fez o mestrado em saúde pública aqui. Muito legal. E a carreira dela, né? A carreira dela começou. Inicialmente, ela trabalhou na Interb, né? Do Fristac, não é Interb? É dele mesmo. Fristac, ele foi consultor da Vale muitos anos. Ele é um cara maravilhoso, maravilhoso. Tive um debate com ele uma vez, ele falando de forma qualitativa, querendo puxar para os números, ele convenceu todo mundo no qualitativo. Um cara absolutamente fantástico, né? Foi da Deloitte, foi da Vale também por 5 anos na parte de sustentabilidade, né? Ela pesquisadora da Shine Harvard, pesquisadora também da Bud, né? Tá na Shine Harvard como Senior Research Advisor e hoje ela está lá na Exame, né? Como diretora executiva da Faculdade de Exame, transformando a educação nesse Brasilzão. Luísa,
passo-lhe a palavra para nos encantar aí, essa próxima hora e pouquinho. Aí você define se você pode se deixar a turma perguntar no meio, se pergunta no final. Você é quem manda. Maravilha, Desterro. Bom, é muita felicidade para mim estar aqui hoje, até porque esse grupo aqui mais de finanças me remete ao início da minha carreira, né? Como você falou um pouco aí, eu comecei a carreira em finanças, atuei como research analyst também no mercado financeiro, e foi onde, na verdade, o meu olhar sistêmico, né, se abriu para o mundo, né? Fui só aluna lá na Copiade, fazendo extensão em finanças. Sempre gostei muito de números, enfim, dava aula de matemática para os meus amigos, de estatística, e comecei nesse lugar dos números, né? E aí, aos poucos, fui migrando para conectar, como você falou do Freestack, né? Conectar mais o qualitativo para dentro do quant, né? Então, olhar mais pessoas, né? Então, as pessoas falam assim, o que tem a ver saúde pública com finanças? Tem tudo a ver. A gente está falando de números em todos os aspectos, né? Só que a gente olha números específicos de pessoas, né? Estatística pesada, olhando, né? Para a gente ter estudos muito embasados aí, né, em relação a pessoas, comportamento humano, liderança, cultura organizacional. Então, eu acabei trazendo essa minha paixão por números para esse olhar mais de pessoas e como que a gente pode tomar melhores decisões, conhecendo melhor como pessoas funcionam, como nós funcionamos, né? Então, eu sou realmente, como você falou, muito apaixonada por esse mundo, essa interligação de mundos, assim. E vou começar a compartilhar um pouquinho. Eu vou pular um pouco do... Você já fez a apresentação, mas eu tinha aqui resumido um pouco, né, do que eu... Peraí. Como é que eu atuo hoje? Eu sou diretora de educação na Exame, como o Desterro falou. Para quem não sabe, a faculdade de Exame tem um pouco mais de um ano. Eu cheguei lá para botar de pé essa faculdade, né? Nota 5 no MEC. Desterro é nosso professor lá também de finanças, nosso hero do MBA de finanças, está indo super bem também. Então, acabei me apaixonando por esse lado da educação. Como é que a gente leva todo esse conhecimento acadêmico para um lugar prático, né? Sou também ainda advisor, fiquei 6 anos lá em Harvard, atuando no mestrado, depois atuando como pesquisadora, e ainda sou advisor de pesquisa, trazendo esse olhar de negócios para dentro do mundo acadêmico de pesquisa, né? Então, ligando esses dois mundos. Como vocês vão perceber, eu gosto de ser muito ponte entre mundos, né? Como é que a gente conecta conhecimentos de mundos diferentes para ter uma visão de maior valor, né, para as nossas tomadas de decisão. E também sou maratonista, eu gosto de trazer isso, porque além desse olhar muito embasado de dados acadêmicos, para mim a prática empírica, o treino do dia a dia ali é tão importante quanto esse olhar mais cuidadoso acadêmico, né? Então, estou aí voltando para treinar para mim, quem sabe ano que vem, querendo fazer uma nova maratona. Isso me define muito enquanto pessoa também, então gosto de complementar esse olhar aí de quem é a Elô. Podem me chamar de Elô, tá, gente? Quem é Elô com esse olhar da Elô maratonista, tá bom? Então, eu não estou conseguindo ver chat nem levantar a mão, então, por favor, abram o microfone se vocês quiserem me parar à vontade. É um papo, como o Desterro falou, eu adoro papo, eu adoro troca, então vamos trocando aqui. O que eu gosto de dizer, o que eu trago aqui para a gente são provocações, para ser um kick-off, um start assim, de uma provocação, de uma conversa, e aí a gente vê onde a gente vai chegar com isso, né? Então, vou começar com a prática, né? Já que eu falei de prática, vamos começar com prática. Eu queria que vocês colocassem o QR Code. Eu estou sem o link aqui, mas coloca aí nesse QR Code, por favor, e responde para mim, o que mais tira o seu sono hoje? Dá um minutinho para vocês responderem. Pode responder mais de uma vez ou várias palavras? Como é que funciona? Vocês conseguiram ver a pergunta? Ele O vai que deixar mais você... tira o seu sono hoje? Isso. Já começaram a aparecer. Você pode escrever uma frasezinha, algumas palavras.
Se eu não me engano, eu deixei ele para responder mais uma vez, se vocês quiserem. Tá? Você tirou da tela a imagem, viu, Luísa? Tá, mas vocês conseguiram pegar o QR Code? É porque eu vou compartilhar os resultados aqui. Eu vou ver os Né? resultados. Eu peguei Tá sim, vindo. eu consegui entrar e responder. Não sei se a turma toda conseguiu. Tá. Acho que o pessoal deve estar escrevendo aí. Deixa eu compartilhar de novo. Esse mentímetro é muito, muito legal, né? Ele faz aquela nuvem de palavras, não é isso? Ele faz, depende do tipo. Esse eu não escolhi nuvem de palavras, é mais frase, para justamente vocês poderem. Mas eu adoro, porque gera a troca, né, entre a gente. Boa. Bom, vamos Sueli, lá. A você que gente vai ver. chegou. Sueli acabou de chegar Pode. aí. Sueli, entra aí nesse QR Code e responde aí pra gente o que tira o seu sono, que ela acabou de entrar. Bom dia, pode deixar. Muito bom. Vou seguir aí quem quiser continuar escrevendo. A gente não vai ver essas respostas agora, tá? A gente vai ver mais Tá para bom. frente, mas eu vou seguir aqui para a gente. Então, quando a gente fala de liderança, eu sei que a gente vai falar de tomada de decisão hoje, mas eu gosto de contextualizar falando de liderança, né? Quando eu trago o olhar para a liderança, eu trago esse olhar de desafios e estratégias num olhar nesse mundo complexo que a gente vive hoje, né? E aí, para isso, a gente precisa de uma liderança sistêmica, que é o quê? Que consegue enxergar de forma mais ampla os desafios que estratégias que a gente tem hoje. E uma provocação que eu faço muito, eu não vou entrar em detalhes aqui, é que liderar não é gerir pessoas. Inclusive, se a gente para pensar nesse termo gerir pessoas, é um termo que não faz muito sentido, né? Porque para pensar, você não consegue controlar como a outra pessoa vai reagir, vai atuar, enfim. A gente gere processos, pessoas, é até injusto esperar que a gente consiga fazer isso, né? Então, o próprio termo não faz muito sentido. Então, geralmente, quando eu falo de liderança, eu não vou dar aula inteira de liderança aqui, mas eu dou aula de liderança na faculdade, nos MBAs todos, a disciplina de liderança eu que dou, então eu falo desse olhar mais amplo para a liderança, tá? E aí eu gosto de trazer isso aqui, porque nesse mundo complexo que a gente vive hoje, e que a gente precisa constantemente estar inovando, a inovação não tem hora para acontecer, né? Ela não tem, a quinta-feira, às 11 da manhã, a gente vai então inovar. Não, você precisa ter um ambiente onde você a qualquer momento pode estar inovando. Ela acontece sem hora marcada para acontecer, né? E aí a gente vai falar justamente o que a gente precisa um pouco, então, hoje para permitir esse ambiente. O que vocês podem esperar do encontro de hoje? Mão na massa, como eu falei, né? Troca, eu gosto bastante de trocar, então fiquem de novo à vontade de me interromper aqui. Não tem necessidade de preparação prévia, tudo que eu vou trazer aqui é para a gente trocar ao vivo aqui mesmo. E boas perguntas, né? E eu gosto de falar sobre boas perguntas, são aquelas que os seus colegas também consigam tirar valor, né? Trazer, de repente, muitas vezes eu gosto quando a pessoa traz um case pessoal, mas que sirva de case de aprendizado para todo mundo, né? Que está aqui. Então, aí agora eu vou pausar aqui também e perguntar para vocês, aí pode abrir o microfone ou escrever no chat, o que é liderar para vocês? Vou eu começar aqui para quebrar o gelo aqui. Eu estava lá em Itaendu com os meus filhos, aí tinha lá uma pracinha, como toda cidade pequena tem uma praça central, e aí os meus filhos perguntaram assim, pai, o que você faz? O que você faz no trabalho? Aí eu comentava com aquela resposta pronta na ponta da língua, né, Luísa? Eu sou diretor financeiro, aí não era isso que eles queriam ouvir, e aí eu dei aquela respirada antes de responder de pronto, né? Aí eu respondi para ele assim, filho, papai ajuda os colegas deles a trabalhar melhor, sabe? E depois que eu falei isso para eles, então tá, pegaram os skatezinhos deles e foram embora, né? E eu fiquei pensando nessa resposta que eu dei para eles, né? E a minha resposta para essa pergunta é essa. Eu, na minha posição de diretor financeiro, a minha missão é tornar o trabalho de todo mundo melhor e mais fácil para que cada qual floresça na sua competência, no seu dom, né, pessoal. Sim.
Muito bom, já começou muito bem, hein, Desterro? Vai lá, Robson. Eu posso arriscar aqui em dizer que liderança tem a ver com inspirar pessoas, e aí, dependendo da ocasião, direcionar, controlar, acompanhar e apoiar. Acho que é bem amplo aqui, né? Dependendo de cada caso, mas a inspiração acho que tem que ser algo bem relevante ali, né? Com certeza. Eu gosto de trazer essa provocação assim de bate-pronto para a gente refletir, porque a gente tende, né, historicamente, a conectar a liderança a uma posição hierárquica, né? E aí uma das minhas missões é a gente desfazer essa conexão, né? Porque se a gente para voltar na origem da palavra líder, de onde vem, não tem nada a ver com hierarquia, né? E é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Que todos nós somos líderes, né? Assim, todos nós temos essa capacidade de inspirar e tornar o trabalho dos outros melhores, como Robson e Desterro falaram, né? Então, líder vem dessa palavra aqui, leiden, né? Que é trazer à luz ou fazer algo acontecer. Então, se a gente para pensar, né, nessa etimologia da palavra, não tem nada a ver com esse cargo hierárquico, né? Todos nós estamos prontos, né, se a gente quiser, para fazer algo acontecer, para trazer à luz a algo, né? Só que, então, olhando para a liderança, ela é definida pelos nossos resultados, o resultado de fazer algo, né? Então, eu queria muito trazer essa definição aqui, esse olhar para a liderança, para a gente discutir aqui, né? E aí, como Peter Drucker, né, que é o pai da gestão moderna, apesar dele já ter falecido há alguns anos, ele continua, tudo que ele trouxe em relação à gestão ainda é muito atual, né? E ele fala essa frase aqui que eu gosto muito, que resume, vamos dizer assim, de forma muito pragmática, né? Que é a capacidade de gerar resultados. E o que vocês dois trouxeram aqui, de alguma forma, é isso. Como é que a gente gera resultados? Só que quais são os resultados que a gente está gerando hoje em dia? E, de novo, eu estou aqui trazendo uma visão mais geral com alguns números, né? Não são muito animadores, né? 80% das pessoas estão desengajadas no trabalho no mundo todo. 60% preferiam que o seu chefe fosse demitido do que receber um aumento salarial. E 68% não sentem que estão prosperando na vida em todo mundo. Então, o que o Desterro trouxe aí do florescer, né? Em geral, a gente não está indo, e eu adoro esse termo, porque a pesquisa lá em Harvard que eu fazia era justamente sobre human flourishing, né? A gente media isso, trazia números, métricas para medir esse florescimento humano. Então, assim, a gente não está indo muito bem, né, gente? Além disso, a gente tem esse desengajamento gera uma epidemia, né? A gente perde 7 trilhões em perda de produtividade por causa desse desengajamento. Mas a gente tem muito programa de liderança, né? Treinamento, a gente gasta 14 bilhões só nos Estados Unidos, 14 bilhões de dólares em programas de liderança, no entanto, a gente continua tendo aqueles resultados ali. E aí eu trazendo mais uma etimologia de palavra, trabalho no latim quer dizer tortura, né? E muito desses números, vem desse nosso olhar para o trabalho como sendo um lugar de tortura, como sendo um fardo, né? Não é à toa que o termo sextou, né, ficou tão famoso. As pessoas parecem que nós parecemos que a gente quer fugir do trabalho. Não é algo que traga esse senso de significado, de fazer algo acontecer, como no termo lá de liderança, né? E aí, com isso também, eu gosto de trazer essa pesquisa que foi feita pelo MIT em 2022, onde eles pegaram o Glassdoor. Quem não conhece, o Glassdoor é uma ferramenta online onde qualquer um pode ir lá dizer onde você trabalha e você avaliar essa empresa que você trabalha e colocar lá, você vai avaliar e vai colocar comentário. Então, tem qual e quant dentro dessa ferramenta. E eles conseguiram usar inteligência artificial para fazer uma análise de 1,4 milhões de comentários de pessoas diferentes, né, para identificar o que era uma cultura. E dentro disso, eles conseguiram identificar o que era uma cultura tóxica, né? E aí, o que eles identificaram também, trazendo mais números, né? Que uma cultura tóxica é 10 vezes mais forte em prever turnover do que salários. Então, a gente acaba vendo muitas organizações focando só no benefício financeiro e não foca tanto no que é importante, no que está promovendo o turnover,
né? Então, não quer dizer que não seja importante o benefício financeiro, inclusive nesse índice do Human Flourishing, uma das 6 dimensões é o bem-estar financeiro, a gente precisa disso. Só que muitas das nossas, a maioria das nossas, a forma de motivar, de engajar as pessoas está sendo usar isso, não está sendo usado de uma forma que gere retorno para a organização também, né? E aí, nisso, eu gosto também de trazer esse termo que é muito falado, né? Os soft skills, que eu pessoalmente não gosto muito, e eu vou falar para vocês por quê, né? Alguém sabe como surgiu esse termo soft skills? Não sei não, estou curioso. Alguém? Alguém mais? Bom, ele surgiu das Forças Armadas Americanas, né? Um grupo de pesquisadores começou a querer entender o que fazia com que as pessoas voltassem, com os soldados, né? Enfim, voltassem para casa de forma segura, vivos, né? Que as equipes voltassem vivos para casa. E aí eles começaram a estudar o que fazia com que essas equipes voltassem. E aí, de uma forma prática, eles precisaram identificar essas skills. E eles nomearam as hard skills, as skills que era tipo lidar com armamento, né? Então, saber atirar, enfim, lidar com esses canhões, enfim. Então, as hard skills tinham a ver com as skills de técnicas mesmo de arma. E as soft skills eram as skills que era de confiança, de liderança, enfim, de relacionamento, e identificaram que o que trazia eles vivos de volta para casa eram as chamadas soft skills, ou seja, elas eram mais importantes do que saber atirar, porque quando você está em grupo, não adianta você individualmente saber manusear um armamento, algum tipo desses equipamentos, né? Logo em seguida, que eles meio que cunharam esses termos, eles sugeriram não usar mais esses termos, porque justamente poderia acabar diminuindo a importância dos soft skills pelo termo soft, suave, né? Se a gente para pensar, não é nada suave, não é nada fácil um soft skills, eram os skills mais difíceis que mantinha as pessoas vivas. Só que aí já tinha caído na boca de um monte de gente e a gente acabou disseminando esse termo soft skills. E o problema disso é justamente o que eu falei aqui, a gente acaba diminuindo a importância desses skills no gerar resultados, como a gente vinha falando, né? Então, eu trago essa provocação sempre também para a gente repensar a importância que a gente dá. De novo, não quer dizer que os hard, né? O conhecimento técnico não seja importante, mas fazer uma reflexão, será que a gente está dando a devida importância ao conhecimento humano, esse conhecimento relacional, que é o que leva a gente a ter sucesso, ou nesse caso aí, se manter vivo, voltar para casa vivo, né? Então, essa é a provocação que eu gosto de fazer para a gente pensar, realmente refletir no nosso dia a dia. E aí, falando do mundo de trabalho, né, a gente geralmente imagina que na organização do trabalho, no dia a dia, está tudo organizado aqui, né? Tudo bonitinho. Se a gente tem que lidar com hard skills, né? Quando você lida com uma planilha de Excel, você organiza os números ali, enfim, e os números são fáceis de organizar, né? As hard skills são até fáceis de organizar quando comparado às human skills, né? Que, na verdade, a realidade é que quando a gente está lidando no ambiente de trabalho, a gente está lidando com um monte de pessoas com as suas bagagens individuais. Todos nós temos as nossas bagagens individuais e vamos ser muito, muito honestos com a gente aqui. A gente está, muitos de nós, muito bagunçados, ou até nós mesmos, em momentos da vida mais bagunçados do que organizados, assim. Isso interfere totalmente no nosso dia de trabalho. É muito disso que eu quero trazer aqui hoje para a gente falar. Como que essa bagunça interna nossa, que é natural do ser humano, a gente não é um computador, por mais que a AI esteja vindo aí, a gente é ser humano e vai continuar sendo, né? Então, como é que a gente lida com tudo isso aqui que interfere no nosso dia a dia, interfere no sentido de estar presente no nosso dia a dia, né? Então, como é que a gente gere isso tudo aqui, né? E aí eu vou parar aqui mais uma vez para fazer uma provocação para vocês e perguntar, pode pegar esse QR Code. Quando você pensa
no seu celular. Vão ter 3 perguntas diferentes para vocês, tá? Então, pode responder uma para cada. No seu celular, o que vem à sua mente, né? Quando você pensa no seu celular? Escreve aí. O que vem à mente quando você pensa no seu trabalho e o que vem à mente quando você pensa na sua casa, tá? Vou parar de compartilhar para pegar as respostas aqui. Mas se alguém precisar do QR Code de novo, eu volto a compartilhar. As respostas estão chegando aqui já. Vou só dar um tempinho para vocês responderem e aí compartilham. Bom, vamos lá então. Vou compartilhar aqui que já tem algumas respostas para a gente fazer um debate aqui. Peraí. Isso aqui. Isso vai dar. Vamos lá então. Vocês estão vendo? Algumas respostas aqui do celular. Verificar demandas, ferramenta essencial para o dia a dia, múltiplas oportunidades, momento de distração, leitura, atualização, penso em amigos, família e trabalho. Esse é o celular, tá? Aí, quando a gente vem para trabalho, desafios superados, pressão e cobrança, desafio diário, como ser mais ágil em minhas rotinas diárias, trocas, crescimento e receita. Boa. E aí, por último, casa. Acolhimento. Casa é refúgio, paz, fortaleza e descanso. Como fazer para ter mais tempo de qualidade com a minha família? Falta de tempo para cuidar das atividades de casa. Muito bom. Agora eu vou jogar de volta para vocês. O que vocês notaram aqui? Vocês notaram alguma coisa nessas respostas? Alguma similaridade nas respostas? Alguma tendência? Enfim, alguém notou alguma coisa que gostaria de compartilhar nessas respostas? E pareceu que o celular é interseção de família e trabalho. Que ali é bagunça. ali ali, É ali aquela estante, né? é, é exatamente ali. Ali a sua casa é a sua casa, teu chefe não está lá, seu trabalho é o seu trabalho, sua família não está lá. Só que o celular está tudo ali, né? Foi o que eu capturei. É verdade. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Não tem certo e errado, não, gente. São observações. Não? Então, eu vou compartilhar uma observação que eu vejo em todas as turmas que eu faço, assim, nunca furou, vamos dizer assim, né, essa tendência, assim. Se a gente para pensar, tudo que foi colocado ali está relacionado a emoções. Nada está relacionado a fatos. Ninguém respondeu assim, meu celular é branco
ou é da marca tal, o meu trabalho é no endereço tal, ou na organização tal, ou enfim, é fato, né? E a casa, a mesma coisa. Minha casa é dessa cor, ou é dessa... A gente não falou sobre fatos, né? Ou é no lugar tal. Se todas essas respostas têm a ver com emoções, de alguma forma, né? E é justamente esse tema aqui que eu quis trazer hoje, para a gente observar como todas as nossas respostas para o mundo vêm com a lente da emoção. A gente não vem com a lente do fato, né? E a gente acaba tomando decisões dessa forma bagunçada como aquela estante. E a gente é assim, a gente é ser humano, isso faz parte de ser humano. Então, o objetivo daqui da gente hoje é trazer um pouco mais de clareza para vocês de como que vocês conseguem enxergar melhor como essas emoções impactam o dia a dia de vocês, para que vocês consigam tomar decisões mais alinhadas àquilo que vocês querem, né? É muito de trazer clareza mesmo para como a gente funciona, né? Por isso que eu comentei, eu me interessei muito por estudar comportamento humano, porque traz clareza de como a gente pode evoluir enquanto profissional e enquanto pessoal, né? Então, vamos lá para continuar. Aqui, peraí. E aí eu gosto de trazer também, esse é um estudo recente, né, desse ano, que saiu na HBS, falando que a gente está no mundo da inteligência artificial, cada vez mais técnica, vamos dizer assim, mas olha o impacto que ela está tendo nas nossas emoções, né? Então, usar, não quer dizer que a gente não tenha que usar, tá? Mas os cuidados, né? Porque ela está tornando a gente cada vez mais com maior solidão e cada vez menos saudáveis, né? Então, é importante a gente olhar para isso, pensar qual é o impacto. Lembra do olhar de liderança sistêmica, o olhar sistêmico, quando a gente está avaliando qualquer tipo de solução, inclusive de inteligência artificial, quais são os impactos mais sistêmicos, né, do uso de ferramentas como essa, né? E aí, trazendo um pouco para vocês de como a nossa mente funciona aqui, né? E eu gosto muito de usar analogias. Então, eu quero usar essa pessoinha que está aí em cima desse elefante, como se fosse uma analogia da nossa mente. E essa pessoinha é o nosso centro de tomada de decisão, né? É onde é o raciocínio lógico, onde a gente consegue argumentar, né, fazer conexões lógicas, analisar dados, enfim, tudo isso é o nosso centro de tomada de decisão aqui. Eu não vou trazer os nomes técnicos aqui para vocês agora, porque acho mais fácil de a gente lembrar como funciona, né? E esse elefante é como se fosse a nossa amígdala. E a amígdala, para que algumas pessoas vão chamar do nosso cérebro reptiliano, que a nossa amígdala é um pedacinho do nosso cérebro que foi desenvolvido para nos proteger de riscos. Lá atrás, quando a gente tinha, né, que caçar a nossa comida, se tinha ali um leão na nossa frente, era essa amígdala que rapidamente entrava em ação para dizer para o seu cérebro: olha, você está em risco, sai correndo daqui agora, enfim, toma uma decisão para sua segurança pessoal. Só que isso não existe mais, né? Assim, um leão a gente não está mais caçando, né? Óbvio que a gente tem riscos, mas essa amígdala não evoluiu para avaliar os riscos da forma do nosso dia a dia de hoje, né? Então, quando vem, por exemplo, ela continua achando, sabe aquele e-mail, faz um pop-up de uma mensagem de um WhatsApp, de um chefe, de repente, ou de um colega que você não gosta, essa amígdala rapidamente te congela, né? Congela essa pessoinha aí, o seu cérebro racional. E a gente acaba, muitas vezes, reagindo de forma emocional, para algo que não é um risco tão grande assim, né? Então, uma mensagem de uma pessoa não é um risco para a gente, por mais que seja uma relação desafiadora, é igual um leão que pode, né, comer a gente, enfim, matar a gente, não é a mesma coisa, só que a nossa amígdala ela não consegue distinguir mais isso. Então, a gente hoje está sendo o sequestro da amígdala, né? Muitas vezes, quando vem um e-mail, vem uma mensagem, enfim, uma reunião com uma pessoa que é desafiadora para a gente, enfim, a gente acaba reagindo como se a gente precisasse salvar a nossa vida. E não é a realidade, né?
E isso acaba afetando a nossa tomada de decisão, né? Então, eu gosto muito desse estudo aí de Harvard que foi feito, que 47% do tempo a nossa mente está vagando, e geralmente com a preocupação, com a ansiedade, irritação, comparação e medo. Muito em função disso que eu estava falando, de como a gente está tentando se proteger o tempo todo, preocupado nessa proteção em relação ao ambiente, com medo desse ambiente, né? Ao mesmo tempo, a gente é cada vez mais bombardeado por informações, né? Até se você para pensar nesse momento aqui agora, né? Você está aqui tentando me ouvindo, tentando fazer sentido, se o que eu estou falando faz sentido para você. Pode ser que tenham outras coisas acontecendo no seu ambiente. Você está olhando a tela também, né? Você pode estar olhando outras pessoas que estão no chat aqui na reunião. Você pode estar outras coisas acontecendo também, desde barulhos, imagens, ou seja, só nesse momento aqui que você está agora, você está sendo bombardeado de informação, mesmo que você esteja focado, né? Então, essa é a nossa realidade de hoje. E a gente precisa fazer sentido dessas informações todas que a gente é baseado. E aí, para isso que a gente tem o nosso centro de atenção. E aí eu vou fazer um exercício, nosso sistema de atenção. Vou fazer um exercício bem prático com vocês aqui agora, para vocês entenderem um pouquinho desse centro de atenção, tá? 30 segundos. Eu vou pedir, então, para vocês sentarem confortáveis, onde quer que vocês estejam. Preste atenção de você estar confortável. E começa a prestar atenção na sua respiração. E aí nota se a sua mente começou a vagar, fugiu da respiração. Começa a notar para onde a sua mente foi. E depois disso, se ela está vagando, volta com ela a prestar atenção na sua respiração. Respira fundo e volta para cá. Vocês acabaram de usar o sistema de atenção completo de vocês e agora eu vou explicar como que foi isso, tá? A gente tem 3 grandes partes desse sistema de atenção. O primeiro deles é como se fosse a nossa lanterna. O nosso cérebro funciona como a lanterna, né? A gente não consegue prestar atenção. A lanterna, quando você mira em um lugar, ela acende a luz, ilumina ali em um único lugar, né? Ela dá foco ali. E o nosso sistema de atenção ele funciona assim. É por isso que o multitasking ele não funciona. A gente acha que a gente faz multitasking, a gente não faz. O nosso cérebro ele é incapaz de fazer multitasking. A gente até fala, mulher consegue fazer, homem não consegue. Não tem nada a ver com gênero isso, gente. Mulher não consegue fazer também multitasking. O que a gente faz, o que a gente acha que a gente está fazendo multitasking, na verdade o que a gente está fazendo é o task switching. A gente está mudando de tarefa muito rápido, assim. A gente não consegue olhar para o todo. É como se a gente pegasse a lanterna, né, essa lanterna da nossa mente, e ficasse focando em vários lugares ao mesmo tempo. Só que isso é muito ruim. Não é à toa que a gente, no final do dia, a gente está exausto porque a gente pegou essa lanterna e ficou mirando em vários lugares, né? Porque a nossa mente é incapaz de olhar para vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, o primeiro sistema é o foco. Quando eu pedi para vocês prestem atenção na sua respiração, era exatamente essa lanterna que vocês estavam usando. Quando você olha e usa o seu foco. O segundo sistema é o nosso sistema de alerta, que ele é mais expansivo. É justamente para saber se a gente pode estar em algum risco ou não. E é necessário para ver se a gente tem que focar em outro lugar. Então, quando eu falei para vocês assim, percebe se a sua mente foi para outro lugar, ela expandiu para outro lugar, era justamente isso que a sua mente podia estar fazendo. Ela sai dali, ela né, expande dali daquele momento que você está, para ver se você pode estar correndo algum risco. Então, era esse lugar, esse sistema de alerta que você estava utilizando quando a sua mente pode ter devagado um pouco.
E o último é o equilibrista, que ele identifica quando você precisa usar o foco e quando você precisa usar a sua mente mais expansiva, né? Então, ele é o seu centro executor, ele tomada de decisão. Ele define quando que você precisa usar um ou outro. E aí, quando eu falei para vocês, percebe e volta, foi exatamente isso que vocês estavam usando. Então, com esse exercício simples agora de respiração, vocês usaram vocês identificaram, né, o que vocês estão fazendo o tempo todo, que nós fazemos o tempo todo, né, de focar, de expandir e de tomar decisão, o que a gente precisa usar naquele momento. E aí, lembra daquele bombardeio de informações que acontece? Acaba que ele confunde um pouco esse nosso sistema de atenção. A gente acaba criando, né, o que às vezes é um gatinho, a gente torna ele como se fosse um leão, de fato não é, porque a gente está sendo bombardeado e esse nosso sistema de atenção ele fica um pouco perdido, né? A gente cria histórias dentro da gente que são muito maiores do que elas de fato são, né? Por causa desse bombardeio que a gente vive. Quem nunca, né? Assim, depois que parou um tempo, putz, não era nada daquilo que eu estava imaginando, né? Criou uma história enorme e era uma coisa muito mais simples, né? Quem nunca reagiu de uma forma que depois se arrependeu também, né? Achando que aquilo era um problema gigantesco naquele momento e quando você pausa, não era exatamente aquilo, né? Isso porque justamente a gente está sendo muito bombardeado e isso afeta o nosso sistema de atenção e tomada de decisão, né? E aí a nossa resposta, como eu mostrei ali, como a gente fez aquele exercício lá do celular, do trabalho, em casa, a gente está sempre indo para um julgamento opinião, raramente são fatos, raramente a gente vai conseguir no momento do turbilhão, não, isso aqui é fato, isso aqui é opinião, né? A gente geralmente 90, não tenho dados para isso, mas a gente viu aqui no experimento com a gente, né, que 100% das vezes, ou quase 100% das vezes, a gente está tomando decisões baseadas em julgamento ou opinião, né? E aí, o que a gente precisa fazer para lidar com esse bombardeio, né? O nosso cérebro ele faz isso, ele faz categorias mentais, porque é tanta informação que a gente precisa organizar essa informação e a gente acaba julgando se isso é bom ou se é ruim. Enfim, a gente precisa disso para a nossa própria sobrevivência, né? Dentro desse bombardeio todo. Só que quais são os riscos dessas categorias, né? É que a gente pode acabar criando histórias, né, narrativas dentro dessas categorias que elas já não são mais verdadeiras, elas já não são mais a nossa realidade. A gente entra num piloto automático ali de tomada de decisão baseado em categorias que não fazem mais sentido com a realidade, que a realidade vai mudando, as coisas novas vão acontecendo, só que a gente está preso em narrativas que não fazem mais sentido, justamente por causa desse bombardeio. E aí vou fazer aqui outro experimento com vocês, tá? E aí vocês podem só refletir para vocês, não precisa responder, não vai responder no mente agora, mas só anota aí para vocês como é que você reage a cada uma dessas situações, tá? E assim, gente, vocês não vão precisar compartilhar, então assim, sejam muito honestos com vocês mesmos, tá? Não precisa, eu gostaria de reagir assim, né? Não, como é que você de fato, qual é o bate-pronto a sua primeira resposta, né? Então, o seu chefe ou sua chefe fez uma mudança que te frustrou. Você, ignora a sua frustração e raiva, isso vai acabar eventualmente, você tem outras coisas para lidar. B, pensa muito sobre o que você gostaria de dizer ao seu chefe, ensaiando as suas falas repetidamente na sua mente. Ou C, você passa algum tempo pensando sobre por que a mudança te frustra, faz um plano para conversar sobre isso com seu chefe e depois volta ao trabalho. Então, qual dessas três você reage a essa situação com o chefe? Pensa aí com você, pode anotar se quiser. Eu vou passar para a próxima, tá? Um colega de trabalho faz algo diferente do que vocês combinaram e você se exalta e fala em tom exagerado com ele. Depois, é mais provável que você libere sua frustração dizendo assim mesmo: está tudo bem, eu apenas tive um longo dia. B, se repreende a noite toda por se exaltar com um colega de trabalho, se pergunta por que você sempre reage dessa maneira e conclui que é um mau profissional. Claro que a gente está exagerando aqui a situação, mas nessa linha. Ou C, conversa com um amigo
e percebe que a sua reação foi uma consequência de uma frustração que já vem passando e pede desculpas ao colega com quem se exaltou. Então, A, B ou C. E última situação é você receber um feedback duro. Você, A, sai para beber com os amigos para se distrair. Isso ajudará a diminuir o incômodo. B, vai para casa e fica imaginando o que poderia ter feito diferente. Por que que você sempre comete os mesmos erros? Ou C, fica chateado por um tempo. Escreve sobre a experiência e por que você está se sentindo incomodado, ou conversa com algum amigo sobre o que aconteceu. A, B ou C. E aí agora, a gente claramente tinha um padrão aqui de cada uma. Se você respondeu mais o A, você é uma pessoa que engarrafa suas emoções e sentimentos, né? Então, lembra da message in a bottle, né? É como se você pegasse essa emoção que aconteceu, que você sentiu ali, bota numa garrafinha, joga no mar, né? E deixa aí, né? Não pensa mais nisso. Se você respondeu mais o B, você é uma pessoa que rumina muito, né? Se culpa, né? Vocês viram até pelas situações ali descritas, fica ruminando aquilo. E o C é se você é uma pessoa que consegue processar mais os seus sentimentos e resolve aquilo ali, né? Só que é muito raro a gente acontecer. A maioria das pessoas, a maioria de nós está ali no engarrafar ou ruminar. E não tem um certo ou errado. O que tem de certo, vamos dizer assim, entre aspas, é que os dois podem atrapalhar a gente, né? Porque se a gente engarrafa os nossos sentimentos, as situações vão voltando mal resolvidas a longo prazo. Né? Então, você acaba se vendo na mesma situação repetidamente, porque você não resolveu isso dentro de você, não processou aquela emoção. Então, elas voltam. E se você rumina demais, constantemente, você pode acabar se tornando uma pessoa que é difícil de conviver também, até você com você mesmo, né? Assim, então, as duas formas de lidar com os nossos sentimentos são ruins para a gente. Não estou nem falando de outras pessoas, mas para a gente, o como lidar com essas emoções. Então, o importante aqui é a gente tentar evoluir, né, para um lugar das respostas ali do ser, que é processar essas emoções, entender, aceitar, abraçar, e entender como que elas afetam a gente no nosso dia a dia. Né? E aí eu gosto de trazer esse experimento aqui que foi feito, isso foi feito lá nos Estados Unidos, para mostrar que não adianta a gente fingir felicidade. Né? Lá é muito comum esses yearbooks, né, ou esses anuários, onde tem as turmas e o rosto de cada um, e aí eles avaliaram o sorriso de cada um. E aí que vem aqui o pulo do gato, tá? Quando a gente faz um sorriso fake ou quando a gente faz um sorriso genuíno, os músculos que ativam no nosso rosto são diferentes. Então, dá para saber quando você está fazendo um sorriso, assim, fingindo felicidade, né? Vamos dizer assim, né? Ou quando você está, de fato, feliz. E eles avaliaram o yearbook, assim, esses anuários de pessoas, acompanharam essas pessoas ao longo de anos, assim. E o que eles identificaram que aquelas pessoas que tinham sorrisos genuínos na época da escola, quando eram adultos mais velhos, né, eles estavam muito mais satisfeitos com a vida que eles tinham e estavam mais saudáveis também, né? Então, aqui a provocação não adianta a gente fingir as nossas emoções, né? Não abraçar essas emoções. A importância de a gente realmente processá-las para que a gente esteja realmente se sentindo bem com a gente mesmo, com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente faz. E aí é legal, trazendo para os dias de hoje, a própria inteligência artificial já consegue identificar cada vez mais essas nossas expressões, né? Inclusive, isso aqui é bem polêmico também, claro, mas o computador consegue, a tecnologia consegue identificar os nossos músculos justamente porque eles são
diferentes como ativam. Então a gente está trazendo dados para isso aqui agora, né? Então, entender como essas emoções de fato, o que a gente está sentindo é extremamente importante. E aí vem, finalmente, o tópico que eu quero trazer aqui hoje, como a gente lidar com isso tudo, que é a agilidade emocional, né? Que é esse processo que permite que a gente esteja no momento, mudando ou mantendo nossos comportamentos para viver da forma alinhada com as nossas intenções e valores. Né? E esse termo foi cunhado por uma pesquisadora lá da Escola de Medicina de Harvard, a Susan David, justamente para a gente conseguir chegar naquele ser que eu mostrei para vocês ali, da gente processar essas emoções e que, de novo, a gente consiga tomar decisões cada vez mais alinhadas com o que é importante para a gente, tá? E aí, o que ela definiu esse processo são 4 etapas para a gente conseguir fortalecer esse nosso músculo de ter maior agilidade emocional. Eu gosto mais desse termo de agilidade emocional do que inteligência emocional, porque traz algo mais prático, né? Tipo, como é que você age em cima disso das emoções, né? E não só saber que as nossas emoções impactam o nosso dia a dia, né? Então, o primeiro passo é abraçar o todo, né? A nossa capacidade de realmente abraçar todas as emoções que a gente tem. Então, segundo aí cientistas ingleses, o hábito mais associado à nossa satisfação é a autoaceitação, é aceitar tudo que a gente está sentindo. Aceitar que a gente sente raiva, aceitar que a gente fica triste, aceitar que a gente fica extremamente feliz, extremamente emocionado, que a gente pode chorar, seja de tristeza ou de felicidade, né? Só que isso é o que a gente menos pratica, né? E aí tem um estudo também que avaliou pessoas fazendo entrevistas de emprego, né? E aí, as pessoas que tinham maior autoaceitação, ou seja, das suas fragilidades também, eram aquelas que iam melhor nas entrevistas. Quando a gente tenta mostrar aquela, qual é a sua fraqueza? Eu sou perfeccionista. Isso não é fraqueza não é você aceitar a sua fraqueza, né? E falar de forma leve e tranquila sobre ela. Né? Então, a primeira coisa é a gente enxergar, abraçar e realmente identificar todas as emoções que a gente está sentindo. E aí, agora eu vou fazer um exercício prático. Lembra que eu falei com vocês que eu já estou falando aqui há muito tempo? Fazer um exercício prático para a gente entender esse músculo de olhar o todo, né? E para conseguir abraçar o todo. Eu vou deixar essa imagem aqui. E aí eu queria que vocês anotassem aí num caderno de vocês, numa folha, enfim, tudo que vocês veem nessa imagem, tá? Aí, não fala ainda não, depois eu vou abrir aqui o áudio para a gente falar um pouco ou escrever no chat, mas eu vou dar uns minutos para vocês olharem bem para essa imagem e anotar aí tudo que vocês estão vendo. Bom, vamos lá, vou parar o compartilhamento aqui para ouvir vocês um pouco agora.
Quem quer falar, quer botar no chat? Deixa eu ver se consigo ver o chat aqui. Quem quer falar o que observou? Observei ali uma paisagem urbana, né, com prédios ali, parece comerciais, um pouco também de residencial, um céu nublado, chamou atenção também a palmeira ali, uma cor bem viva. Enfim, foi os pontos ali que me chamaram a atenção. Boa, Robson. Quem Vai, mais quer Regiane. trazer? Bora, Regiane. Olha, eu notei também um dia cinza, nublado, vi a palmeira também e senti falta do mar, né? Achei tudo muito cinzento, né? Me dá, como é que é, depressão, assim, olhar para prédios e não ver o mar. Você é carioca também, né, Regiane? Cara, mas eu sou até paulista, mas eu Ah, moro é? no Rio desde criança. Mas não sou só na carteira de identidade. Não praticante, não Não praticante. praticante. Nossa, nossa, eu olho assim, que chega a me dar um bode, assim, fico desanimada. Eu sou o oposto de O pior é que o você. Eu sou nosso fundo carioca também não morando em tem o São mar, Paulo. né? Mas é mais clarinho. Oi? Chu? Eu sou o oposto de você. Eu sou carioca morando em São Paulo. Então, eu sinto falta do mar também. Sente, né? Fala, Sueli. Eu acho que no meio todos esses prédios e bem urbano, como o Robson comentou, o céu às vezes ia ficar muito mais animado. É que, tipo, esse clima cinza dá não sei, pra mim dá um tom assim de um dia mais triste, um dia mais quieto, né? Então me remete a esse pensamento também. Concordo com os colegas. Talvez falte o azul, né? O azul no Seja o céu azul já do mar ou o azul do céu. Eu acho que o azul eu moro em Santa Catarina, Florianópolis também tem bastante mar, mas eu acho que o céu azul já ia remeter a algo mais alegre, vamos dizer assim. Boa. Fala, Acho que o Jane. sol, né? Faltando o sol aí, um sol forte aí. Aonde tenha sol é para lá que eu vou, né? Eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte. E aí, assim, é uma vista de uma varanda, né? Um horizonte nebuloso, né? Tudo nublado. Tem a palmeira, que é o destaque mesmo, e ambiente urbano. É isso. Gente, eu tô muito assim, que eu vi Regiane. parecia assim, uma favela, aí eu vi aquele prédio baixinho, aí na direita, assim, eu vi uma rua arborizada, e no fundo ali que parecia aqueles prédios lá daqueles condomínios da Barra, né? Então eu tô pro lado mais social, assim, por aí. Boa, Marcelo. Ó, a Fernanda escreveu aqui: árvores, antena, Eu vi ponte, os contrastes. Pode falar, Rubem. Eu vi os contrastes urbanos. Casas, árvore, mas olha, eu tenho uma vista de olhando daqui da janela de Belo Horizonte, eu vejo o Mar de Espanha. Aqui é a rua Mar de Espanha, pertinho. Boa. Alguém mais quer compartilhar o que viu? Viu que é nacional aqui o grupo, né, Luísa? Temos aqui Santa Catarina, temos ali o Nordeste do Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, isso aí. Adoro. Adoro. Alguém mais quer compartilhar? Deixa eu ver se tem. O que viu? Quando eu fiquei olhando também, eu fui para esse lado mais social do que você falou, de Desterro, e eu comparei muito a estrutura rígida dos prédios com a estrutura mais fluida das árvores da natureza, né? Então, fiquei muito nessa comparação entre esse contraste de rigidez e fluidez. Eu fiquei nisso, né? Tem gente que, quando vê essa imagem, acaba focando nas vidas que podem ter naquelas janelinhas todas, né? nas histórias. Alguns prédios que estão mais antigos, com umas manchas, enfim. Eu fiz um micro experimento aqui com vocês. Tem uma professora lá em Harvard que faz isso por 3 horas com os alunos. Ela é professora de História da Arte, pede para os alunos ficarem 3 horas olhando para um mesmo quadro, para enxergar tudo que existe naquele quadro, e eles vão cada vez mais enxergando. Então, se a gente fica um tempo olhando para aquela mesma situação, a gente vai vendo o quanto mais que tem ali, né? O quanto que a gente... Então, esse músculo que eu estava falando ali, do abraçar o todo, do olhar o todo,
é extremamente importante e a gente não faz. A gente vê a primeira coisa e já segue, né? É o piloto automático. Então, esse primeiro passo de abraçar o todo, essa pausa para enxergar tudo que tem de emoção, se a gente está falando aqui de agilidade emocional, focando nisso, né? Tudo que a gente está sentindo, né? Porque são muitas vezes contrastantes. A gente pode sentir raiva e felicidade ao mesmo tempo, né? Não é 8 ou 80, é 8 e 80 e tem uma gama aí de coisas que dá para sentir. Então, a primeira coisa da agilidade emocional é você pausar e identificar tudo o que está acontecendo. Não só ver um pedacinho, a ponta do iceberg e vai e toma decisão. Porque senão lembra do gato com o leão? A gente não consegue. A gente vai achar que sempre é um leão. Então, a primeira coisa é pausa. Olha para isso. Isso, de fato, é exercitar o músculo. Porque a gente vem sendo ensinado com esse bombardeio de informações o mais rápido possível, né? Vamos para o próximo já, né? Então, se a gente não faz essa pausa, se a gente não se treina a pausar, a gente vai acabar tomando decisões que a gente vai se arrepender depois, porque a gente não vai enxergar o todo, né? A gente não vai respeitar tudo que está dentro da gente, desde o que está fora, da situação que está fora, quanto o que está dentro da gente, que são as nossas emoções, né? Então, esse é o primeiro passo aí do abraçar o todo, tá? Vou voltar aqui para o material. E, Luísa, é interessante que nas empresas, né, esse tempo de reflexão ele é quase mal visto, né? Você precisa Sim. ter a resposta certa a cada segundo e, às vezes, você parar para refletir, ó, vou dar uma analisada nisso aqui nas próximas 2, 3 horas, você quase é visto como uma pessoa reativa, retrógrada, né? Paralisia por análise. O mundo tá maluco. É isso, é isso. Mas é justamente essa a importância da gente treinar isso, assim. Então, às vezes, identificar com quais grupos a gente consegue fazer isso realmente, Desterro, porque, de repente, num grupo menor, sei lá, se a gente está no squad de alguma coisa, poder parar e fazer isso, olha, vou voltar para você em X tempo e tal, que eu preciso olhar isso com calma, né? Mas também sabendo que, dependendo do grupo que a gente está, não dá para fazer isso. Então, quais são os grupos que a gente pode treinar e quais ambientes que a gente pode treinar para não perder esse músculo, porque senão realmente aquele nosso medo da inteligência artificial tomar nosso trabalho, né, vai acontecer, porque é isso que ela faz, ela toma decisões baseadas em coisas já ali não olha as nuances, né? É uma predição de dados existentes, né? De forma bem simplista, a inteligência artificial é isso. Então, assim, se a gente não para, e é por isso que ela alucina, né? Então, se a gente não para olhar mais a fundo, fazendo esse comparativo, a gente vai alucinar também nas nossas tomadas de decisão, assim como a inteligência artificial. Né? Hein, Heloísa, até compartilhando aí, né, o que você está trazendo, é um tipo de mudança, de fato, bem difícil, né? A gente passa uma vida para entender a importância da atenção plena, né, no que a gente está fazendo. Eu gosto muito de escutar podcast e dia desse eu estava ouvindo um que falava que acho que são pequenas atitudes que a gente vai fazendo no dia a dia, até na vida pessoal, uma alimentação, por exemplo, de você tirar ali parte do seu dia para se conectar, estar presente com você mesmo, sentindo. Muitas vezes você está ali fazendo uma alimentação, cara, uma comida que você ama, no melhor restaurante, não sente o detalhe do que você está consumindo. Então, acho que são pequenas atitudes que no profissional ali também você pode ir praticando, que vai trazer resultado. Né? Acho que é bem isso que você está trazendo. E eu vou trazer mais ainda disso, eu não quero antecipar muito, Robson, mas eu vou até falar, o último passo é exatamente sobre isso, né? E aí você me lembrou eu vivi recentemente em São Paulo, tenho uma experiência blind dinner, alguma coisa assim, esqueci o nome, mas que aí você vai jantar e aí você faz o jantar inteiro de venda, com uma venda assim. É muito incrível essa experiência, porque você se dá conta do que você não presta atenção. O ambiente ficou muito mais barulhento para mim. Falei, nossa, como é barulhento aqui? Você não presta atenção nisso, no gosto da comida, enfim, até porque você realmente não pode ver. Então, você tem que se virar ali com os talheres também. É uma experiência bem legal, assim, porque lembra isso, me relembra essa falta de atenção plena que a gente tem, né? E que é o passo a passo mesmo. Muito bom.
Alguém mais quer comentar alguma coisa antes da gente ir para o próximo passo? Não? Então, vamos embora. Vou voltar aqui. Vamos lá para a apresentação. O segundo passo é dar um passo atrás para sair da emoção realmente, né? Então, a gente não ficar naquilo também. Como é que você dá um passo atrás? E aí eu vou trazer aqui esse caso aqui de uma intervenção que foi feita numa empresa de tecnologia, né? E onde 100 engenheiros foram demitidos. E aí, para muitos deles, era o único trabalho que eles tiveram ao longo da vida toda. Eles tinham mais de 50 anos, né? Hoje é muito incomum a gente ficar tanto tempo, né? As novas gerações ficam cada vez menos tempo no ambiente de trabalho. Mas, tempo atrás, acho que talvez para muitos de nós aqui, a gente ficou bastante tempo no mesmo lugar. Muita gente já teve um único trabalho e aí eles foram demitidos, né? E aí separaram esses engenheiros em 2 grupos. O grupo controle, sempre que a gente faz algum experimento, a gente tem que ter o grupo controle para comparar, né? E aí pediram para que eles escrevessem sobre o seu tempo, né? Gerenciar tempo, ou não escreve nada. E aí o grupo 2 pediram para que eles escrevessem sobre a experiência, quais os sentimentos que eles estavam sentindo, podendo ser de humilhação, de rejeição, de raiva, qual o efeito na saúde que aquilo estava tendo, no casamento, nas finanças ou preocupações com o futuro, né? Então, 2 grupos, 2 pedidos totalmente diferentes. O segundo grupo ali processa o que você escreve sobre o que você está passando aqui agora, né? Tudo que você está passando aqui agora. E aí o grupo 2 teve a probabilidade 3 vezes maior de estar em outro emprego. Por quê? Eles fizeram a letra C ali daquele experimento que a gente fez, né? Eles processaram essa experiência, né? Eles saíram da inércia, eles conseguiram tomar ação significativa. Então, é justamente sobre isso. A gente primeiro sente o todo, realmente, sente tudo que você está sentindo, aceita. Foi até o que eles fizeram no papel ali, né? Descrever de todos os sentimentos, mas dar um passo para trás. E o escrever, caneta e papel, é uma excelente forma da gente conseguir processar e dar esse passo atrás, para olhar para o todo, né? Para a gente conseguir sair do leão e ver se é um gatinho ou se é um leão mesmo, né? Então, assim, dar esse passo atrás é extremamente importante para conseguir enxergar o todo. E aí você pode fazer em casa, né? Pega um timer de 20 minutos, papel e caneta. Eu recomendo muito que seja escrito papel e caneta. Tem estudos que mostram que a nossa sinapse são muito melhor papel e caneta do que você escrever no computador. Ainda mais se você está fazendo algo sobre escrever sobre experiência, né, emocional. Então, pega hoje, de repente, quais foram as experiências emocionais da última semana, né? Quais foram as frustrações? E aí não se preocupa com pontuação, coerência. Gente, ninguém vai ler, ninguém vai avaliar, ninguém vai julgar, é para você. E aí a provocação, muita gente fala, Elô, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Uma semana tem 10.080 minutos, né? Será que você não pode se dar de presente? 20 minutos, isso é nem 1% do tempo, né, da semana. Então, se presenteie com esse processar, né, das suas emoções, porque isso vai ser uma forma muito eficiente de você conseguir dar esse passo atrás do que você está sentindo, né? Eu vou pular essa prática aqui, porque senão a gente não vai ter tanto tempo para continuar. Terceiro passo, alinhamento com o que importa para você, né? Então, primeiro, você entendeu tudo que está acontecendo, né? Você aceitou, abraçou tudo que está acontecendo. Segundo passo, você deu um passo atrás para entender, né? Processar melhor. Terceiro passo, o que importa para você? E aí eu vou trazer um exemplo bem legal disso aqui, né? Quem conhece essa imagem que está aí na tela? Esse MP3 player. Não é um iPod. Alguém conhece? Assumindo que não. Eu não estou conseguindo ver os chats, então. Não. Não conheço. Não. Boa. Eu já tive em grupos que algumas pessoas conhecem. Falei, nossa, gente, esse aqui é o Zune, tá? Ele foi lançado em 2006 pela Microsoft e se tornou o melhor MP3 player. E o direcionamento da Microsoft, que eles queriam, o objetivo deles era ser melhor que a Apple em relação ao iTunes. Eles queriam
lançar um MP3 player melhor do que a Apple. E eles conseguiram, finalmente, em 2006, lançar esse Zune, que era, de fato, melhor do que o iPod. Só que o que aconteceu? Em 2007, a Apple lança o primeiro iPhone e acaba totalmente com a indústria do MP3 player. Né? Óbvio que não acabou imediatamente, mas ao longo do tempo acabou. Por quê? Porque a Apple não estava preocupada em ser melhor do que uma outra organização. Ela estava preocupada em ser melhor que ela mesma, na evolução dela mesma, do que importava para ela. E aí ela criou uma nova indústria aí dos smartphones. Né? Então, usando esse exemplo mais organizacional, como é que a gente traz isso para a gente? Se eu vou tomar uma decisão para a minha vida, eu vou processar o que é importante para mim, baseado na comparação com o outro, a gente vai sempre viver naquela coisa do jardim do outro é melhor do que o meu, né? Só que isso não vai levar a gente àquilo que importa para a gente. O que importa para o outro, o que o outro faz bem, não necessariamente é o que importa para a gente. Então, aqui, e esse exemplo da Apple versus Microsoft, nesse caso aí, é para mostrar exatamente isso, né? Só que isso é muito difícil de fazer, né? A gente sabe disso, que é muito difícil. Por quê? Por causa de um fenômeno chamado contágio social. A gente é influenciado pelo outro o tempo todo. Não é à toa que agora surgiu uma profissão de influenciadores digitais, né? É porque a gente, enquanto ser humano, a gente está sendo o tempo todo influenciado. E aí eu trago aqui mais um estudo para vocês, que foi desse experimento que foi feito aqui com 25 mil passageiros, né? E aí qual que era o que eles observaram? Que se você está sentado do lado de uma pessoa no avião, né? Aí passam esses snacks que são zero saudáveis, né? E zero baratos para comprar, né? E você está com nenhuma vontade de comprar. Se a pessoa do seu lado, uma pessoa que você não conhece, se a pessoa do seu lado compra, de novo, você não está com vontade, você acha caro, você não quer, você está numa dieta, o que for, e não quer comprar esse snack, não é saudável. Se a pessoa do seu lado compra, a sua chance de comprar é 30% maior de comprar também. E você acaba fazendo algo que você não quer para você, né? Por causa desse fenômeno do contágio social. Então, é muito importante que a gente tenha consciência disso para que, entendendo o que é importante para a gente consiga tomar decisões melhores, alinhadas com o que a gente quer. E aí tem N ferramentas, tem o Golden Circle também, que eu gosto muito, do Simon Sinek, para entender o que é importante para você realmente, tanto do ponto de vista organizacional, quanto do ponto de vista pessoal, né? Mas é fazer uma reflexão mesmo, assim, o que importa, onde que eu quero chegar, independente do outro, né? O que eu quero desenvolver? Porque aí, no momento que você processa melhor, fez o primeiro e o segundo passo, a tomada de decisão para o próximo vai estar alinhado com o que é importante para você, que não necessariamente é o que os outros estão avaliando, né? Então, esse é o terceiro passo, né? E aí, o quarto passo é o que o Robson falou, né? Um passo mínimo é gigante. A gente acaba não valorizando a importância, não dando a devida importância ao baby step, né? Ou esses passos pequenos. E aí eu vou trazer mais um experimento aqui para vocês para demonstrar isso aqui, um estudo que foi feito com mulheres que limpavam quartos naqueles hotéis americanos, né? Então, as housekeepers, né? 84 mulheres trabalhavam nessa arrumação de hotel. E aí, elas tinham aquela típica dieta americana, né? E chegavam em casa, que é nada saudável, e chegavam em casa para cuidar da família, ter que fazer comida para a família, enfim, um segundo trabalho, né? Então, elas iam para casa depois do trabalho, que era super desgastante, arrumar um hotel é extremamente desgastante, e elas iam para casa para cuidar da família. Como eu falei, elas não tinham tempo para ir para a academia, elas comiam a dieta padrão americana, lotada de café e açúcar. E aí, a maioria delas tinha sobrepeso ou obesidade. E aí, o que o grupo de especialistas fez com elas? Eles disseram para elas que o arrumar o hotel
equivalia, essa atividade física equivalia à quantidade de atividade física recomendada por semana. Então, o trabalho que você estava fazendo, o seu próprio trabalho era já uma atividade física. E se a gente para pensar, né, gente? Porque é pesado. Se alguém já tentou arrumar a cama de hotel, mudar realmente, que todo dia elas têm que mudar lençol, toalha, enfim, tudo isso, cobertor, é uma atividade física considerável, né? Então, elas receberam essa informação. Foi só isso que elas receberam, que a quantidade de atividade física que elas faziam no trabalho equivalia ao recomendável que elas tinham que ter na vida para ser saudável, minimamente saudável. Um grupo recebeu essa informação e o outro grupo não recebeu. Lembra do grupo controle, né? Tem sempre 2 grupos. Um mês depois que elas receberam essa informação, ou seja, que elas mudaram o mindset em relação a como encarar o trabalho, que elas estavam encarando, então, como uma atividade física, todos os números de saúde dela melhoraram. Todos melhoraram. E esse foi o mínimo passo, é mudança de mindset, né? Foi a única coisa que elas fizeram. Então, a importância, não subestimem a importância desse mínimo passo, que seja uma mudança de mindset, às vezes mesmo que você não consiga atuar ainda, essa mudança de mindset é extremamente importante para você conseguir tomar melhores decisões, né? Então, recapitulando, você aqui abraça o todo, tudo que você está sentindo, toda a situação, né? Processa isso, dando um passo para trás. Entende o que é importante para você, para que você consiga alinhar toda essa situação, né? Lembra dos engenheiros lá, que eles conseguiram dar um passo depois de processar, mas alinhado com o que eles queriam. E 4º passo, não subestime um baby step, né? Um passo mínimo. Então, isso vai te trazer, fazendo de forma, simples, mas não é fácil, né? Aqui a gente não consegue fazer. Então, eu gosto muito desse framework da agilidade emocional, porque ele é muito simples. Hoje, vocês podem implementar, né? Trazendo, e depois o Desterro tem já esse conteúdo todo, o Desterro pode compartilhar com o grupo, mas justamente para vocês conseguirem ir aos poucos trazendo maior agilidade para lidar com a emoção de vocês. Lembra que eu mostrei aquela imagem lá no começo, né, daquela estante bagunçada? Nós somos seres humanos bagunçados e está tudo bem. Como é que a gente vai organizando aos pouquinhos, né, essa nossa bagunça das emoções internas, né? E é importante lembrar que todo mundo traz a sua bagagem emocional, todos nós estamos o tempo todo trazendo essa bagagem, a gente se apresenta para o mundo com essa bagagem, né? Então, até quando a gente faz um exercício como aquele de olhar aquela imagem, a perspectiva que a gente traz, a gente está trazendo da nossa bagagem, de tudo que a gente já viveu. A gente vai trazendo diferentes... E se a gente faz até um projeto em conjunto, se você para observar, cada um está trazendo um olhar baseado nessas bagagens que a gente carrega. A gente não vai deixar de carregar. É como que a gente pode carregar de uma forma mais leve, né? E aí... voltando aqui para aquela última a primeira pergunta, né, que eu fiz, o que tira o nosso sono hoje, né? Peraí. Aposentadoria, empregabilidade, família, etarismo, empregabilidade, ansiedade, conciliação entre a vida profissional e pessoal devido às expectativas familiares, trabalho, conciliação entre vida pessoal e profissional. Então, isso tudo está conectado com essa bagagem que a gente traz, se a gente para pensar, né, com todas essas emoções. Então, o que tira o nosso sono hoje está muito relacionado a essas emoções, a essas coisas que estão aqui, né? Então, olhem com muito carinho para as emoções de vocês, para que vocês consigam gerir elas a favor de vocês, né? Para a gente conseguir tomar, de fato, melhores decisões para a nossa vida, e para a nossa vida também é para o nosso trabalho, né? Então, é isso que eu queria compartilhar. Espera aí, deixa eu parar de compartilhar. É isso que eu queria provocar aqui, e estou disponível aqui para a gente trocar, tirar dúvidas, compartilhar outras histórias. Provocação aberta aí, Heloísa, Nossa Senhora. Mas as empresas, não sei se as empresas estão prontas para ter colaboradores e líderes que falam de emoção, né? Acho que até
emoção, algo que o pessoal quase que espera que você deixe fora do seu trabalho, ou então estou trabalhando em empresas muito, muito duras, né? Mas eu não vejo muito isso, né? Eu não vejo muito esse abraçar a pessoa, entender, assim, pô, tá demais, a pessoa não tá aguentando, é muito do tipo, olha, dane-se, né? Não gostou, vai embora, sabe? Infelizmente, os locais que eu vivencio, que eu vivenciei e que eu ouço falar são mais assim nesse sentido, esse abraçar o sentimento. Às vezes nem o RH tem esse olhar, que o RH que deveria ser o local do acolhimento, nem ele tem esse acolhimento, né? Então é complicado isso. Eu queria até ouvir um pouco das pessoas aí, né, do que você, da experiência de vocês, mas o que você trouxe é riquíssimo, né? Eu só fico com medo de você só conseguir aplicar isso à sua vida pessoal. E aí, lembrando que o dia tem 24 horas, 8 horas é dormindo, né? 8 horas trabalhando, então um terço do seu dia, e as 8 que faltam, lembrar que tem muita transporte para lá, transporte para cá, isso, aquilo, outro. Então, o tempo em que você não pode ser transparente nas suas emoções, eu tô sendo duro com o que eu estou falando aqui, tá, pessoal? O tempo que você Uhum. não pode ser transparente e claro com as suas emoções é muito grande, né? E o tempo que você está dormindo, você está tendo sonhos, pesadelos ali, e acaba que o lugar onde você tem para extravasar suas emoções, às vezes é com a sua família, né? Então é complicado isso. Sim. Marcelo, eu concordo muito com isso, assim, por isso que eu falo, é simples, mas não é fácil, né? Assim, e aí justamente aquele último passo do passo baby step é tão importante, né? Porque primeiro, talvez identificar quais relações no trabalho você pode ter isso, entendeu? Seja no Uhum. one-on-one, sabe? Com quem que você pode? Eu consigo, óbvio que eu não consigo ter isso com todo mundo em todos os ambientes, mas será que não tem, mesmo que seja no one-on-one ou num grupo menor, que dê para falar sobre isso, ou até com você, mesmo que, olha, eu estou passando por uma situação, porque a gente esquece também da gente com a gente mesmo, né? Sim. Então, assim, ó, estou passando por uma situação muito difícil, eu vou, nem que eu marque uma reunião comigo mesmo na hora do almoço, entendeu? Eu vou ali e vou eu mesmo aceitar comigo mesmo todas as emoções que eu estou sentindo. Sim. Estou sentindo raiva do meu chefe, estou sentindo raiva do meu colega, enfim, o que seja que você esteja sentindo, acho que o primeiro passo é esse, a gente não se permite nem com a gente mesmo, acho que até É, antes do outro, sabe? Então, como que a gente começa a fazer isso com a gente mesmo, de olhar para essas emoções e tá tudo bem eu sentir raiva nesse momento, tá tudo bem eu me sentir injustiçado. Eu acho que é baby mesmo, assim, é que a gente já parte para o outro, né? Então, será que pelo menos com a gente, diante desse desafio, como você colocou, que é real mesmo, será que com a gente, pelo menos, a gente consegue fazer isso? E aí depois com amigos ou com one-on-ones próximos no trabalho, grupo próximo, enfim, para não ter essa expectativa, porque a gente vai se frustrar com essa própria expectativa de não conseguir também, né? Então, onde que você pode aplicar isso, sabe? você trouxe um Eu, ponto interessante, só pegar esse gancho que o Robson já te bom, passa a palavra, né? E a pirâmide do trabalho, né? Quando você tá em cargos iniciais, aí tem aquela rapaziada, o pessoal analista, aquela renca de analista, vai todo mundo almoçar, aquele gerente é um chato, coisa e tal, então, e tá tudo muito bem, obrigado, vida que segue. No dia que você vai funilando, né? Você é um diretor, no meu caso, você não tem muito para onde conversar. Você vai conversar com o senhor assim, ó, tô desmotivado, tô chateado, quero matar um. Você vai falar com seus pares, né? Pô, tô chateado, tô desmotivado, quero matar um. Você não vai falar também com uma pessoa que trabalha contigo, que é o teu colaborador. Então, para a turma aí que está em começo de carreira, né? Quanto mais você sobe, mais solitário é, né? Você está muito sozinho. Então, acaba que a minha esposa vira a minha orelha para que eu preciso, meu psicólogo e por aí. Fala, Boa. Robson. eu super concordo aí, né, com o que o Marcelo está trazendo, mas você iniciou esse bate-papo com liderança, né? Eu acho que principalmente as multinacionais, aqui as grandes empresas, precisavam incentivar mais, né, o perfil da liderança com olhar
mais sensível às emoções das pessoas, porque talvez seja um dos motivos de perderem grandes talentos, porque são muito voltadas ali a performance o tempo inteiro e as pessoas tentando se omitir, né, ali constantemente. E aí quando você for prestar atenção ali nos grandes talentos, está perdendo por falta ali de você ter um olhar. Porque as frustrações, eu acredito que são naturais, eu acho que fazem a gente evoluir enquanto profissional e pessoas, mas eu acho que tem um time ali, que até onde suporta, né? Então, acho que precisa ter esse olhar, porque se você consegue agir na hora certa, não, aqui eu resgato esse profissional, trago ele para perto e eu continuo apoiando ali no crescimento. Então, acho que precisa realmente ser mais estimulado, até para o mundo que a gente está vivendo hoje, de tanta informação, de tanta construção e desconstrução. Acho que é um pouco disso, né? Concordo plenamente. E como é que a gente pode, se a gente é um líder hierárquico, né, assim, o que a gente pode fazer no nosso grupo, assim, né? Como é que a gente pode estimular que deixar... Eu concordo muito de Desterro, assim, que quando você vai subindo na hierarquia é mais solitário, né? Eu também estou nessa posição de diretoria que é mais desafiador nesse sentido. Mas quais são os grupos que você pode ter de suporte? Porque, assim, independente de qual cargo você assume hoje, você é um ser humano, nós todos somos seres humanos, né? Então, qual é a minha rede de suporte? Oi, Rubem. Acho que o Rubem queria falar. Acho que... Mas aí, só terminando, então, enquanto isso, como é que eu crio isso com o meu time? Que aí, pelo menos no meu time, eu crio aquele espaço onde está tudo bem, as pessoas falarem sobre as suas emoções. Como é que eu estimulo isso? Justamente porque é tão difícil ter as emoções. Eu poderia definir liderança como motivar as pessoas. Oi? Eu acho que está cortando para... Ou não sei se está com delay, não sei se é só para mim ou se é para vocês também. Pois é, eu não tô nem enxergando, o microfone dele parece estar fechado. Hein? Ô, Rubem. Eu queria perguntar o seguinte, se em tese... Oi, tá me ouvindo? Estamos ouvindo mal, Rubem. Talvez seja melhor você botar no chat a sua pergunta ou sua colocação. Está muito baixo. Tá me ouvindo agora? Melhorou? Melhorou. Tá. Em tese, então, liderar seria motivar as pessoas a se olharem no espelho? Também, né? Assim, eu gosto daquela definição de liderar gerar resultados. Para a gente gerar resultado, a gente precisa fazer com que as pessoas também se olhem, né? Tipo, se enxerguem, se tenham um autoconhecimento, né? Hoje a gente precisa não fazer, eu não gosto porque, de novo, a gente não tem... Eu não tenho como controlar, se eu estou aqui no time com o Desterro, eu não tenho controle sobre o que ele vai fazer em relação a ele mesmo. Eu tenho como incentivar, criar um espaço para isso, né? Mostrar as minhas próprias, como eu faço isso. Tem um case muito legal que eu coloco na aula de liderança, que é da Belinda Gates e do Bill Gates, né? Na Gates Foundation, eles estavam com um problema de inovação lá, né? Que eles não estavam meio empacados mesmo. E aí a Melinda Gates, ela puxou uma reunião com todo o time da fundação e ela começou a falar sobre todas as imperfeições dela. Isso, ela se colocou num lugar onde ela estimulou o outro. Então, não é aquela coisa, olha, Desterro, fala sobre as suas imperfeições. Não, começa por mim, sabe? Quando você começa por você, você não tem como... nós todos temos personalidades muito diferentes aqui, de novo, bagagens muito diferentes. Tem pessoas que ficam mais à vontade facilmente, tem pessoas que menos. Então, o que eu posso controlar é o que eu faço, né? Então, eu posso começar a puxar isso, eu posso me colocar de uma forma até onde o meu limite, onde eu fico confortável, né? E algumas pessoas vão naturalmente ficar mais, outras não vão, e está tudo bem também. É isso que eu falo sobre liderar não é gerir pessoas, porque você não tem como controlar a forma como o outro vai reagir, se posicionar, se portar, enfim. Você tem como estimular. Agora, a resposta nunca está no seu controle, né? Uma pessoa não é um processo.
Uma pessoa não é uma planilha de Excel. A planilha de Excel, você sabe a fórmula, o resultado que vai sair, depois você coloca uma fórmula. A pessoa você não sabe, né? Ser humano a gente não sabe. Então, você criar, estimular através de você mesmo, para mim é a resposta, sabe? Ou uma das respostas. Eu posso fazer uma última pergunta aqui para a Heloísa e para o Marcelo? Rápida, aqui. Claro. Vocês estão aí em cargos né, de liderança e experientes. Como que vocês praticam no dia a dia? Porque hoje se estimula muito essa questão do autodesenvolvimento, né? Esse cara dar continuidade ali, avançar e evoluir, principalmente no comportamento, né, dentro das empresas. Mas você tem algo dificílimo de você tirar ali, são rótulos, né? As pessoas são rotuladas o tempo inteiro. Como líder, como diretores, vocês praticam e dá os inputs ali para os profissionais a tirar rótulo? Cara, como você faz ele entender que ele mudou, que ele avançou? Porque eu percebo a dificuldade das pessoas voltarem e reconhecer que aquela pessoa buscou e se desenvolveu. Que aquela pessoa é daquele jeito, rotulou, cara, chegou lá, então continua, aquela pessoa pro resto da vida. Né? Parece uma coisa muito difícil de se tirar. Os líderes praticam isso, vocês praticam isso para tentar enxergar as pessoas ali diferente? Como é que é isso na cabeça de vocês enquanto líder? Frios, finanças aqui falando também. Vai, Luísa. Quer falar? Tá bom. Eu tenho uma prática que eu gosto muito, que eu chamo de inteligência coletiva, que é uma reunião, uma rotina. Quando a gente tem, e aí quando qualquer pessoa do time tem um desafio, né? Eu encontrei, a gente lida muito com aluno, né? Então, sei lá, a gente está vendo esse problema aqui aparecendo muito para o aluno, e aí qualquer um do time, independente de cargo, pode puxar essa reunião, tá? Então, assim, olha, gente, estou tendo esse desafio aqui, e aí a pessoa vai contextualizar qual é o desafio, né? Assim, acontece isso, depois isso, enfim, para todo mundo estar na mesma página, todo mundo conhecer. E aí todo mundo do time vai poder, e não só do time específico, a pessoa pode chamar pessoas de outros times também. Traz perguntas. Primeiro, perguntas, né? Porque aquela pessoa que está vendo aquele problema, não necessariamente ela está conseguindo enxergar o problema completo, né? Lembra da visão sistêmica, né? Então, as outras pessoas podem trazer mais perguntas para ajudar a clarear aquele problema e depois numa etapa de sugestão de como a gente pode endereçar, né? Então, e aí, qual que é o objetivo disso aí? Não é para solucionar necessariamente o problema, mas é para as pessoas se autorresponsabilizarem e verem também o quanto que elas fazem parte da solução, né? E da organização mesmo, identificar melhor o problema, né? Porque eu não tenho todas as respostas, né? Assim, eu não tenho como ter todas as respostas. É quase injusto com um ser humano achar que uma pessoa, no dia a dia complexo que a gente vive hoje, vai ter resposta para isso tudo. E eu também não me coloco nesse lugar, sabe? Eu me coloco num lugar de humildade que pessoas do time podem ter soluções. E aí, como é que isso fomenta essa pergunta que você fez? As pessoas se surpreendem. Poxa, nunca imaginei que tal pessoa pudesse me ajudar com esse problema. Mas é por isso, porque a gente às vezes está trazendo pessoas que não estão tão com olhar viciado, né? Então, é a importância de trazer o coletivo, né? A melhor resposta sempre vai ser do coletivo, nunca vai ser de um indivíduo. Então, quando você abre um espaço para as pessoas se mostrarem desse lugar também delas, você vai quebrando esses rótulos. E aí o outro fala, putz, nunca imaginei. Mas aí agora eu posso acessar essa pessoa, né? Enfim. Então, isso vai gerando naturalmente uma relação de colaboração dentro do time, mas sem ser um extra, né? Eu não sou muito a favor de... até porque pesquisas mostram também que isso não é efetivo, vamos isso aqui, trabalhar colaboração, você vai fazer um off-site para trabalhar isso. Não, você tem que trabalhar no seu dia a dia, como você tem que lidar com seus problemas, você tem que trazer para a tua rotina, né? Então, ter rotinas onde você permite, desenha elas para que as pessoas se enxerguem
nas suas forças, nas suas fortalezas, você naturalmente você vai endereçando esses surpreender a todos, né? Bom demais. Cara, eu vou começar com aquela parte do rótulo, né? Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo que todo mundo falava que ele era muito grosseiro, que ele era bruto, que ele era tará. Aí um dia eu falei com ele assim, grosseiro eu? Não. Aí pessoal, eu fui entender a visão dele. Ele era só um cara direto, né? E tem muito da Heloísa que trabalhou fora em muitos países, né? Lá fora, às vezes, é muito ok você ser direto e você falar o teu ponto e tudo bem, saiu da sala, tá tudo ótimo, né? A gente aqui é muito emocional, é muito, sabe? E a gente tudo leva pro coração, leva pro pessoal. E esse rapaz era muito bom tecnicamente. E eu entendi que ele não se enxergava como grosseiro, né? A todo mundo em volta enxergava ele como um grosseiro e ele só era direto, né? Então eu trabalhei as duas pontas, né? De um lado que é assim, cara, então vamos dar uma maciada, igual aquele mesmo que tem assim, pô, é isso mesmo, mas fala diferente. Daí o pessoal também trouxe, pessoal, vamos deixar de ser tão sensível, né? Vamos com calma. E um exercício que eu fiz com o meu time que foi muito legal, tem um exercício chamado janela de Johari. O que é a janela de Johari? Você escreve no papel tudo que como você se enxerga, né? Suas maiores qualidades, seus maiores defeitos. Aí pede para o grupo que está com você colocar suas maiores qualidades, seus maiores defeitos. É um barato quando a pessoa se percebe, né? Que uma qualidade que ela nem imaginava ela é vista pelos outros e o contrário também. Então, essa janela de Johari permitiu que a pessoa se enxergasse, né? Então, é uma oportunidade muito boa. Né? Teve um caso muito legal, que era um rapaz que ele... foi esse ano, ano passado? Acho que foi esse ano. O cara saiu assim no grupo, fulano é muito calmo. Ele não se achava calmo. Ele era irritadinho. Eu que já conhecia ele de outros carnavais, sabe? Eu ria quando via essa resposta, porque eu sabia que ele era, sabe, aquele cara irritado, aquele enfesado com tudo, mas saiu isso. Então ele não sabia que ele transmitia para o entorno dele essa imagem de calma, de ser um cara pacífico, né? Mas a pessoa, e eu que conheço ele de outros carnavais, sabia que não é nada disso. Então, eu caminho mais por isso aí, Robson, e o que a Luísa falou é muito verdade. Na hora que você bota todo mundo junto, cara, é um barato, sabe? A pessoa não enxerga um ponto, o outro enxerga, sabe? Esse ambiente colaborativo é muito legal, então essa troca é muito rica, né? E eu tenho essa questão, eu acho que eu tenho que ter as respostas de tudo, sabe? E uma vez eu tive um choque, até dividindo com vocês um momento, né? Que eu estava lá na Vale ainda, eu era, acho que era analista ainda, o gerente, sei lá. Aí a menina veio com um problemaço, assim, caramba, Marcelo, a gente vai se reunir agora, a gente vai tratar desse tema. Aí na hora eu entrei em pânico, falei, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver? Aí eu olhei para ela, Fabíola, o nome dela. Eu falei, Fabíola, você tá tranquila? Eu tô, vai todo mundo pensar junto, na hora a gente vê o que a gente vai fazer. Você entendeu a pressão que eu tinha colocado sobre os meus ombros, de eu ter a resposta, e ela estava tranquila porque ela estava protegida pela coletividade, né? Isso aí que a Heloísa trouxe, né? Isso é muito rico. Eu vou trazer um exemplo muito legal do quando isso não acontece, né, Gisterro? É o exemplo da BlackBerry e do próprio smartphone, né, do iPhone também. A BlackBerry, ela em 5 anos caiu 50% o market share dela, né? Era em 2009, acho que ela tinha tipo 51%, e aí em 2014 ela já tinha menos de 1%. O que aconteceu, né? Quando vocês lembram do BlackBerry, né? O teclado era botãozinho, né? E aí o time trouxe para o CEO da BlackBerry, vamos fazer um modelo agora de vidro. E aí ele virou e falou assim, ninguém vai querer teclar num vidro, né? Com uma força assim, né? Uma certeza absurda. E eles não seguiram com essa ideia. E aí os 14 engenheiros lá do Steve Jobs trouxeram para ele também, na época, vamos fazer vidro. E aí o Steve Jobs inicialmente falou, essa é a ideia mais idiota que eu já ouvi falar, né? Mas ele teve a humildade de escutar e testar com o time. E aí a história a gente conhece, né? Então, acho que esse ponto da humildade, né, de ouvir o grupo, que você não tem todas. No caso, o Steve Jobs, ele teve essa humildade nesse caso aí,
E o CEO da BlackBerry não teve humildade, e é o que aconteceu com a BlackBerry, né? Então é muito isso, assim, você não vai aceitar, ficar em paz, que a gente não vai ter todas as respostas e recorrer ao coletivo. Eu acho que é essencial, né? Muito bom, obrigado. Pega esse exemplo da Heloísa aí, né? E aí vocês, quando estiverem nas posições de direção, que vão chegar com certeza, não mata a ideia da pessoa na saída, né? O que acontece muito é você ter um chefe chegar lá, você está começando a ideia, isso é besteira. Besteira, eu já vi isso acontecer em muitos lugares, isso não dá certo. Então é essa escuta, né? Vamos ver o pessoal até o final, deve ter uma coisa boa ali, ou então vai lá, testa aí, né? Então são caminhos, né? São caminhos. Pessoal, mais algum ponto? Meu melhor tenho um termômetro é ponto meu aqui. filho. Fala aí, gente. Eu tenho um ponto bem rápido. Essa semana eu estava olhando, gosto de olhar os portais, e no Informona saiu que tem uma matéria que 70% da felicidade no trabalho depende do seu chefe direto. Gostaria de saber qual seria a sua opinião, a opinião de vocês sobre isso, né? E de que maneira, se existe uma ferramenta que reflete diretamente a sensibilidade, como é que os funcionários, colaboradores estão emocionalmente? Por exemplo, pesquisa de clima funciona? Que eu acho que não. Muitas vezes, assim, essas pesquisas, o cara não vai colocar tudo que sente ali, com medo de uma represária, algo nesse sentido. Gostaria que vocês abordassem aí, emitissem a opinião sobre isso. Como é que fala seu nome? É Janisson? Janisson? Janisson. Desculpa. Esse dado que você trouxe está bem em linha com aquele dado que eu trouxe lá, que no início, 68% das pessoas preferem que o chefe saia do que o aumento salarial, né? E eu acho que isso reflete muito o relacionamento humano, assim, a gente não tem uma tecnologia, assim, que vai endereçar tudo isso. A gente voltar para o nosso valor enquanto ser humano, né? A gente entender que a gente pode ser bem desagradável, se a gente quiser, né? Ou a cultura tóxica lá que eu falei que o MIT identificou, né? Ou a gente pode ser muito agradável e a gente se torna muito desagradável, ao meu ver, quando a gente para de escutar o outro. De novo, a gente entra nesse piloto automático e aí a gente desaprendeu a escutar. A gente sabe, muitas das nossas capacidades humanas a gente está deixando de lado. E o escutar é um deles. Não, aí a gente até repete, não, você falou isso. Só que você não escutou de verdade, né? Então, voltar para os primórdios, né? Que nós, seres humanos, a gente tem essa capacidade de escutar de verdade, genuinamente o outro. Não é escutar para responder, como o Desterro falou, você escuta a ideia do outro, você já está rebatendo. Hoje a gente escuta para ou dar nossa opinião, ou para rebater, as pessoas às vezes não precisa, sabe? Então, você está realmente... E aí é uma autorreflexão se a gente está, de fato, escutando o outro, né? Eu acho que isso vai dizer... Claro que tem as pesquisas de clima e tal, que vão trazer dados mais generalizados, é aquilo que eu trouxe no começo. É importante o dado embasado, acadêmico e tal, não sei o quê, mas é importante a prática também. Então, o seu dia a dia... E, de novo, se você está parando para sentir... Você vai saber antes do que a pesquisa de clima diz. Você não precisa de no seu grupo ali, se você para observar, você sabe se você está sendo uma pessoa agradável ou desagradável, sabe? Você sente isso, é sentimento humano, né? Então, assim, fazer essa autorreflexão, será que eu estou escutando o meu time? Será que eu estou pausando para abraçar o todo? Nesse sentido também, para entender... o que as pessoas podem estar sentindo? Será que eu estou escutando as pessoas? A gente quer ser escutado, né? Na aula de liderança também eu faço uma provocação de que as pessoas não querem feedback, porque aí mostra como o processo de feedback é todo falho nesse sentido, né? A gente é muito enviesado e não ajuda. O que as pessoas querem é atenção. Né? E aí tem até uns experimentos que mostram assim, que numa fábrica mudaram, não mudou nada, só mudou assim, em termos do trabalho, mas mudaram a temperatura, às vezes, para pior ou para melhor, iluminação para pior ou para menor, e as pessoas estavam mais felizes com aquilo, porque elas sentiam que estavam sendo vistas, independente se aquilo estava ajudando o trabalho delas ou não. Né? Então, o ver o outro, escutar o outro,
é o que a gente quer, é o que a gente quer isso do outro, a gente quer ser visto, a gente quer ser escutado, e o outro também quer isso da gente, né? Então, para mim, a melhor ferramenta de todas é a escuta, só que a gente não está mais escutando bem, né? De forma plena, como o Robson trouxe mais cedo. E deixa eu aproveitar então para comentar. E que ela comentou, que a Luísa comentou do escutar, quando a gente para de entender que a gente para de perceber, né, que tem uma pessoa ali, não só um colaborador, faz toda a diferença. Sabe? Quando você tem um olhar humano no sentido assim, cara, ele tem mãe, ele tem pai, ele tem a esposa, ele tem um filho, ele tem um cachorro, sabe? Então, isso é uma coisa que eu cuido muito, mas sou eu, tá? Eu sou muito próximo, né? Então, eu lembro da data de aniversário, data do aniversário do casamento. Um rapaz que trabalha comigo teve filho. Eu mandei todo dia uma mensagem de manhã cedo, e aí, como é que foi a noite? Dureza? Mas eu sou assim, sabe? Então, mas por vezes eu recebo feedback negativo, que eu sou mais paternalista, né? Mas é gente que, se eu ligar assim, pessoal, vamos virar a noite aqui, que a gente precisa entregar isso amanhã cedo. A turma vem, sabe, Robson? Então, o primeiro ponto, quando você é próximo à pessoa, e você gera de fato uma conexão real, né, o Jânio, a conexão real com aquela pessoa, ela vai contigo, ela vai para o inferno contigo e não reclama, não. Ela vai junto, ela vai junto ali no final. Agora, tem um ponto importante também, tem um livro que eu acho que é Liderando Times Virtuosos, né? Que ele deixa bem claro que, a depender da maturidade do time, a depender do grau de formação do time, você pode ser mais ou menos duro. E você tem que dosar isso direitinho. E o exemplo que ele deu foi das grandes consultorias. Você pega McKinsey, Booz Allen, Roland Berger, essas consultorias de alto desempenho, a bala come. A bala come. E a turma entrega e está achando tudo ótimo. Entendeu? Mas para aquele grupo funciona, né? Eu tive na Roland Berger, não encaixou comigo. Entendeu? O meu ritmo é outro, meu jeitão é outro, mas para aquele turma dá certo. Por outro lado, você pega uma turma que é mais chão de fábrica, a tua abordagem é outra. Entendeu? O cara quer que você fique próximo, ele quer que você vá no churrasco, você sente, toma uma cerveja com ele. Então, você como líder, você tem que aprender a ler como é que aquele time vai se sentir próximo a você, como é que ele vai se sentir tocado ou tendo recebido a atenção, como a Luísa falou. Sabe? É um debate técnico, pô, eu analisei isso aqui, ou então é você sentar do lado e contar um caos teu. Não estou dizendo para ser falso, não, tá? É você só ler, né? Então, até dentro da sua casa você tem isso, né? Eu tenho 2 filhos gêmeos, o assunto que interessa para um não interessa para o outro, né? O jeito que eu falo com um não é o jeito que eu falo com o outro. Então, enxergar o ser humano, né? Acho que enxergar a pessoa que está ali do outro lado, como é que funciona, né? Então, é isso. bom, pessoal, mais alguma pergunta? Não? Vou contar uma última aqui, que essa é rapidinho lá. A faculdade de exame lá, onde eu dou aula com a Heloísa lá, a gente tem uns movimentos de venda lá e tem uma equipe de vendas que é um barato, um barato, um barato, um barato. O pessoal lá vibra, mas de um jeito, sabe? Eles têm uma energia. E toda vez que eu vou embora da live lá, eu passo a falar com cada um. Aí comecei a perceber, foi esses dias que eu percebi, né? Que ou eu dava um beijo aqui no alto da testa da pessoa, ou eu dava um abracinho assim por trás, assim, pô. Aí eu falei assim, pô, dando os parabéns para eles da meta alcançada. A carinha das pessoas, pessoal, sabe? Às vezes é uma coisa tão pequenininha que você faz, a pessoa fica tão grata, né? Então, aí, nossa, ainda lá, Luiz, aí a menina disse assim, Marcelo, o aluno tá aqui com uma dúvida, você grava um vídeo? Levou 30 segundos, pessoal. Eu gravei um vídeo, olha, não, é legal, eu falei assim, mas a pessoa ficou assim, o rosto iluminou, a equipe iluminou. Então, pessoal, para vocês vão ser futuros gestores, às vezes são coisas pequenininhas que você faz que a pessoa não esquece mais. A pessoa não esquece. Caramba, aquele dia a Heloísa passou lá, me deu um abraço, me deu um beijo, me incentivou. Aprenda, sabe? É aquela máxima, né? Uma gota de mel atrai mais do que um barril de fel. Então, é isso. É isso. Muito bom. Muito Pessoal, se vocês puderem abrir a câmera para a gente tirar aquela fotinha final, só para a gente poder dar.
Querem abrir as câmeras, por favor? Vamos lá? Bora, Fernanda, Mara, se puder. Daniel, Alexandre. Vamos lá, pessoal? Vamos lá, sorrisão aí, todo mundo. É um, é dois, é um, é dois, é um, é dois. Ganhou um papagaio de pirata ainda, Davi. Vamos lá, ó, agora a Marcela apareceu aí. Vamos lá, pessoal. Sorrisão, todo mundo. Bora, Alexandre, bora, Fernanda. 1, 2, 3 e. Eita, a Fernanda apareceu agora. Peraí. Aí, pronto. Bom demais. Pessoal, eu vou liberar, vou fazer o upload lá para o YouTube, vou fazer a postagem lá no LinkedIn. Pedir a vocês, por favor, cada um de vocês reposte nos seus LinkedIns. O Brasil precisa ouvir essa palestra da Heloísa. Olha, se todo gestor ouvisse essa palestra, esse Brasil seria outro. Bom demais. Obrigada pelo carinho. Muito obrigado, Heloísa. Muito obrigado. Aqui com vocês. Maravilha. Pessoal, domingo abençoado para vocês. Fiquem com Obrigada, Deus. obrigada, Heloísa. Bom dia, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço.